Pessoal, bom dia. Em 2 minutos começamos o palco medicinal. Quem quiser começar, poder chegar, vai sentando. Vamos iniciar, gente. Vamos iniciar. É? Oi, com vocês? Ah, eu não ia começar, não, ia passear. Não, mas ninguém tem que ler a parada. Cadê o... Ah, mas a Mari que ia começar. Ah, a Mari é hoje? Mari Então vai vamos, Mari. Cadê o papel de leitura dos patrocinadores? Vou passear. Daqui a Valeu. 3 horas eu venho pra cá te render. Quer já abrir a mesa? É, vamos... Tá vindo pra cá, então dá aí uns 30 segundos. Só Não, tá, eu vou dar um bom dia e depois eu te passo o microfone, aí você segue. Tá? Gente, bom dia, bom dia. Vamos lá, último dia desse evento incrível. Estamos começando agora. É um prazer enorme, mais um dia. Muita coisa boa acontecendo hoje, muita palestra interessante. Eu mesmo vou falar aqui para vocês como palestrante também sobre psicologia, subjetividade e cannabis. Então, vou passar o microfone aqui para a nossa mestre de cerimônias, para ela começar o evento oficialmente. Para todos, uma boa palestra, um bom evento para a gente seguir aí até o final. E esperar, eu já estou com saudade, já estou esperando 2025. É isso, gente. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. Mari. Bom dia, galera. Como estamos todos, todas e todas as variantes? Bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de palco científico da Expo Cannabis Brasil 2022. Eu gostaria de começar a nossa mesa de hoje agradecendo aos patrocinadores e apoiadores do evento. A Leda e Hemp Vegan como patrocinadores master, Flora Urbana, patrocinador ouro, Melo Mesquita e Advogados, master jurídico, Bem Bolado, Puff, Instituto Santa Planta, Advanced Nutrients, Toca Raul e Sadu Group, patrocinadores prata, Yellowfinger, Atami, Oficial Med, Mirage, Abraço Esperança, Net Seeds e Gorilla Concept Store, patrocinador bronze, Consultório de Orientação Medicinal, Revive de Brasil, Espaço Jurídico, FCM, LOL e a Rima Galício, Kupperman Marona, Espaço de Negócios, Lion Rolling Circus, DNA 420, Abduzido, CPLY, Solutions, Uruguai 21, Fumaçônica, Aptus, Suave, Master Products e Tunabi. Palco de shows, Aleda, apoio de mídia, Smoke Buddy, Sechá, Revista Brisa, Cama, Informacan, Cannabis e Saúde, Cannabis Monitor, Cannabis Empregos e Social Weed. Apoio institucional, Visite São Paulo, Ação da Cidadania, CAIA, Clube de Fitoterapia Canábica, Rede Reforma e Iniciativa Negra. Apoio de eventos, feiras e congressos, Agência de Viagem Oficial, Canavita e Tatuweed. Bem-vindos! Hoje eu começo o palco com a Medicina de Família e Comunidade. Então, essas duas estrelas da MFC. Rodrigo Maranhão, ocupe seu lugar, por gentileza. O Rodrigo, na verdade, o nome de guerra dele é Rodrigo Maranhão, mas pela certidão de nascimento ele é conhecido como Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco possui graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, residência médica em Medicina de Família e Comunidade pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, mestrado em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz, atuou como responsável técnico médico do Centro de Saúde Manguinhos, ENSP, como preceptor da Residência de Medicina de Família e Comunidade na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, na Rocinha, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ENSP, e como coordenador geral do Telesaúde Rio de Janeiro. Bem-vindo, Rodrigo Pacheco. Meu outro colega, o Felipe, é médico graduado pela Faculdade de Minas, com 4 anos de experiência em saúde da família, medicina de emergência e saúde mental. Pós-graduando em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Estudioso dos produtos derivados de cannabis nas variadas condições de saúde que podem ser aliviadas pelo seu uso. Cuidado pediátrico, assistência especializada para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, focando em
terapias adaptativas e suporte integrativo. Nos adultos, ele faz um atendimento dedicado a adultos enfrentando desafios psíquicos, incluindo os transtornos ansiosos, de humor, de personalidade, psicoses, questões de controle de impulsos e dependências, com estratégias terapêuticas focadas na individualidade do paciente. Bem-vindo, Felipe. Vai ser sentado mesmo? Vai sentar ou levantar? Levantar ou sentar? Oi, 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 oi. É com vocês. Deixa eu abrir essa água, porque eu vim do Rio esperando o frio glacial paulista, que não aconteceu. Gente, tudo bem? Como a Mariana já me apresentou, eu sou o Rodrigo Pacheco, sou médico de família. Eu sou médico de família e comunidade. A declaração dos meus conflitos de interesse, né? Onde eu parto desse pressuposto para que a gente possa fazer um ambiente com confiança, né? Explicitar as minhas relações com isso, né? Como eu já falei, eu sou médico de família, sou acupunturista também, sou mestre em saúde coletiva e atualmente atuo como médico e prescritor de cannabis, além de atividades relacionadas a esse tema, como desenvolvimento de políticas sobre cannabis na Secretaria Municipal de Volta Redonda. Eu assessoro a Secretaria na construção dessas políticas e hoje a gente tem um ambulatório de cannabis lá, que já atende mais de 500 pessoas pelo SUS. Talvez hoje seja a maior experiência que a gente tem no SUS. A gente tem uma fila de espera, um gargalo, por todos os problemas do marco regulatório que a gente tem, de mais de 500 pessoas querendo acesso ao tratamento. Além disso, eu participo como colaborador de atividades de formação em cannabis, na WeCan, na PEP e na Virgo, né? Que são três. A PEP é uma associação de cannabis medicinal, as outras duas são empresas de educação em cannabis, tá? É até fogo, né? Porque a ideia é que eu comece falando sobre o que é medicina de família, né? E eu sempre brinco que quando eu entro num táxi e ele me pergunta: MFC, isso é uma especialidade? Faz o quê? Se eu não tiver 15 minutos de corrida, eu nem começo a conversa, porque eu não vou conseguir explicar para ele. Mais ainda, eu vou ter 20 minutos para explicar isso e maconha junto, como é que isso se relaciona. Né? Então vamos lá para ver se eu consigo fazer num tempo hábil. O MFC é uma especialidade, né? Esse é o spoiler já para a gente começar. Eu acho que a primeira questão que faz da MFC e da cannabis algo que fazem parte do trabalho do outro, né? Porque eu entendo que essa planta também está trabalhando no nosso cuidado de outras formas, né? A MFC é a especialidade que, em vez de especializar em órgãos, em grupos de doenças, resolveu se especializar em cuidado, resolveu se especializar em como a gente adoece, menos o que é a doença e mais como a gente adoece, né? E isso, para quem tem uma relação com o uso medicinal, terapêutico, recreativo, ritualístico da cannabis, sabe desse papel que a planta já tem, né? Eu brinco que cannabis é cuidado concentrado, né? E eu queria começar trazendo essa reflexão, né, deste senhor, né? O Einstein, que trouxe muitas questões na vida trouxe talvez um dos caras mais disruptivos da nossa era, né? Mas os conhecimentos que ele trouxe sobre a física nas macrocondições também ensejou a construção de um outro conhecimento, que é a física quântica. E quando ele se deparou com isso, alguém que foi formado enquanto sujeito, não só como cientista, em outro tempo, ele olhou aquele mundo da física quântica e ele falou isso: não, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Deus não joga dados com o universo. E aí, mais tarde, vem o Stephen Hopkins, que eu também acho que todo mundo devia ler os livros, que é um ótimo autor. E ele fala: então, Einstein errou. É isso, Einstein errou quando disse que Deus jogava dados, né? Considerando que os buracos negros sugerem, Deus não só joga dados, ele às vezes confunde jogando-os onde ninguém consegue ver, né? Por que eu trouxe essa questão para cá hoje para a gente pensar?
Porque a medicina de família surge num processo de mudança de paradigma. Nós somos um grupo de pessoas que vivem um momento muito singular na humanidade, onde a gente produz rupturas paradigmáticas. A gente sai de um universo que, inclusive, Einstein ajudou a gente a compreender, um universo mais determinístico, como as coisas funcionam na relação de causalidade. Só que chega a própria física quântica e traz que o universo não é determinístico. Ele é um universo probabilístico. Era disso que ele estava falando quando Deus não jogava dados. E o que isso tem a ver com medicina? Tem a ver porque a medicina, que não é uma ciência. Medicina não é uma ciência. Medicina é uma prática. Medicina é uma prática, né? É uma prática que se baseia em ciência, mas ela também se baseia em cultura, ela também se baseia em costumes, ela também se baseia em outros saberes, em outras racionalidades, não necessariamente a científica, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, entre outros referenciais terapêuticos que a gente tem, né? Mas essa mesma instituição, que se traveste de ciência, mas nem sempre é ciência, também é muito envolta às relações de poder e de preconceito também, né? E a gente precisa situar isso para entender que o paradigma cartesiano, que é o paradigma que surge no final da Idade Média, com os conhecimentos que a gente começa a produzir naquele momento, com a mudança da perspectiva científica e da relação do homem com a natureza, do homem com Deus, né? Mas ele propõe isso a partir de uma fragmentação do conhecimento, né? E quando a gente fala da medicina, isso traz para a medicina uma concepção mecanicista da medicina. Uma percepção mecanicista do corpo. O corpo é uma máquina. Então, se a gente separar se a gente separar se a gente separar as partes, a gente vai conseguir entender o todo. A gente não consegue, né? Isso trouxe práticas em saúde no modelo biomédico que são centradas na doença e no hospital, enquanto o eixo dessa incorporação de tecnologia, né? E a gente tem que entender o hospital como um grande imã de incorporação de tecnologia, tanto que a gente vai para dentro dele, né? Só que a gente tem muitos desafios na produção do que de fato interessa em saúde, né? Esse novo paradigma, que é o surgimento de um novo olhar sobre as complexidades, a gente começa a entender que a relação de causa e efeito não é tão simples como a gente imaginava, não é tão maniqueísta quanto a gente imaginava. Traz um novo olhar sobre as complexidades e um olhar ético, político, sobre o cuidado também. Porque não adianta a gente fazer uma prática que não tem como fim o cuidado, né? Uma prática de saúde que não tem como fim produzir cuidado, pode gerar, na verdade, sofrimento, às vezes escondido pela autoridade do médico. Mas hoje, medicina é uma causa importante de mortalidade, inclusive. A iatrogenia talvez está no mundo entre a terceira e a quinta, dependendo dos países, causa de mortalidade, né? E é isso, né? O paciente não é só um informante do diagnóstico, ele é um sujeito que está em sofrimento. E a medicina ocidental negligenciou isso. E claro, a biomedicina é um problema então, e a gente tem que acabar com a biomedicina? Não. Ela trouxe questões importantíssimas para a gente, né? Se eu infartar aqui agora, por favor, chamem o melhor cardiologista intervencionista que vocês conhecerem, por favor. Eu quero aquele cara que nem sabe olhar para outra coisa, que ele só olha para dentro da minha artéria e coloca o stent. Eu não quero outra coisa, né? Esse cara é super importante, mas isso não é saúde. Isso só não é saúde. Isso acabou produzindo uma medicalização da vida desnecessária, uma coisificação dos corpos, né? Apesar dos problemas que isso resolveu, isso criou diversas estruturas perversas, inclusive na educação médica e das áreas de saúde, onde todo o nosso conhecimento... Onde é que eu... Não. Está vendo aquele 1 ali, que é a pessoa que ficou internada? Isso aqui eu não vou explicar muito tempo para não perder tempo. Isso aqui é um diagrama que discute, dentro de um mês, uma população acompanhada e assistida. Isso foi reproduzido diversas vezes. Nada. Nossa medicina, nosso processo nosológico, nosso conhecimento sobre ciência, até agora, é basicamente feito nessa uma internada. Para essa uma internada. Quantos de vocês aqui já foram internados na vida? Né? A vida está para além da internação, né? A gente vive o nosso processo de saúde e adoecimento para além da internação.
E essas lógicas da biomedicina fez com que a gente construísse esse fetiche pelas tecnologias duras e menos pelas tecnologias leves de cuidado. A gente, por exemplo, é o país fazendo uma análise com os países da OCDE, que são os países ricos. Só o sistema suplementar brasileiro é o maior solicitador de ressonâncias magnéticas do mundo. Será que a gente está produzindo mais cuidado com mais ressonâncias magnéticas? Uma medicina que no seu lugar de poder e de política tem 2 pesos e 2 medidas, né? Onde, por exemplo, o CFM lança essa pérola, que é essa cartilha da tragédia da maconha, né? Ao mesmo tempo, ano passado, o Ozempic era largamente falado, inclusive pelas sociedades de medicina, do seu uso off-label. Engraçado, né? É uma droga que deve ter o quê? 5 anos no mercado? Ela foi feita lá na Noruega, por uns caras branquinhos, entende? Que estão ganhando direito autoral, royalties pela produção, né? Aí o uso off-label é tranquilo. 5 anos já é o suficiente para a gente fazer o uso off-label. Usar o uso off-label de maconha, nossa senhora, tem só 10 mil anos que a gente usa a planta, mas não pode, né? Ou seja, por que esses 2 pesos e essas 2 medidas, né? Para entender melhor isso, o Boaventura, numa aula que ele tem, o Boaventura é um professor português que discute muito sobre isso, traz muito o reconhecimento, né, que essa excessiva parcialização da disciplinarização do saber científico fez do médico um hiperespecializado no saber médico que não consegue entender o adoecimento que só ocorre no geral, nunca no pedaço. Principalmente no momento de... Não sei se eu pulei outro. Não. Principalmente diante dos desafios que nos esperam, né? Tripla carga de doença, aumento das doenças de saúde mental. Hoje São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo. Aumento das doenças crônicas, envelhecimento populacional, trazendo o aumento das comorbidades, né? Tudo isso faz com que a gente precise melhorar esse modelo. Esse modelo não dá conta das nossas necessidades. Esse modelo é completamente falho nas suas perspectivas, nas suas tentativas de produzir cuidado. É esse o modelo de saúde que queremos? É isso que a gente quer enquanto forma de produzir cuidado e saúde, né? E aí, dentro disso, diante das novas mecânicas para uma nova forma de produzir o cuidado, trazidos pelo Chapman, pelo Kaplan, na teoria do caos, trazido pelo modelo biopsicossocial, que falava, ei, não é só o biológico, o psicossocial também importa, do Engel, a epistemologia da ciência, com a mudança de paradigmas do Thomas Kuhn, o Morin trazendo o paradigma das complexidades, o Boff trazendo essa perspectiva do paradigma das complexidades no cuidado, Leonardo Boff, esse mesmo, né? Além de tudo que a gente aprendeu na psico, neuro, imunoendocrinologia, mostrando que isso não são pedaços, é um todo que interage, é um processo complexo, onde, quando a gente pensa em saúde e doença, não adianta a gente pensar na molécula. Não adianta a gente pensar na molécula. A gente tem que pensar na pessoa no centro desse processo, na sua relação com a sociedade, né? E também na sua relação subsistêmica, num processo em cadeia. E o Anderson traz isso quando discute o paradigma da complexidade dentro de uma lógica da medicina integral. Documentos da OMS, que eu não falei, já falavam disso. A APS é mais importante do que nunca. E diversos documentos da OMS mostram isso para a gente, né? E por que isso? Porque numa unidade de saúde continua acontecendo isso aqui. Uma mulher de meia idade, chega por cefaleia, tontura e mal-estar. Aí o médico constata a pressão elevada dela, prescreve diurético, manda a paciente comer menos sal, fazer umas caminhadas, manda ela embora. Essa consulta durou 15 minutos, 10 minutos. E está tudo certo. Só que essa mulher não é a mulher, essa mulher é a dona Raimunda. A dona Raimunda, ela tem diversas patologias que interagem umas com as outras. Entende? Ela não é só uma paciente hipertensa que chegou naquela crise. Qual a função daquela crise? Por que ela estava naquela crise? Ela vive um luto patológico. Será que tem a ver com isso? Será que o transtorno de ansiedade? Será que a insônia é decorrente disso tudo? É isso, é um processo complexo. Não é um processo de causa e efeito simples, como a gente pensa na medicina dos únicos alvos, na molécula que vai fazer isso, que vai desencadear em outra coisa, como se o corpo fosse uma grande máquina mecanicista. Então, o MFC é o cara que só faz prevenção, então, que muita gente pergunta, né? É o cara que não prescreve remédio, não faz diagnóstico? Não. É que ele tenta entender o fenômeno saúde e doença como algo complexo. O hospital tenta limitar isso.
simulando um ambiente controlado, né? Igual os ensaios clínicos que são tão cobrados de nós nessa discussão toda, né? Mesmo com uma drogação segura. E esses ensaios já existem, tá, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar eles. A gente precisa entender melhor que a medicina da doença está aqui, mas a medicina da pessoa está em outro campo, no campo do sofrimento e como ele nos atinge. Né? Entender, e aí é para a gente começar a entender como a cannabis tem a ver com isso, né? A gente acaba lidando com essas questões de cima como se elas fossem os problemas. No meio disso, a gente tem uma resposta disfuncional ao estresse, que está relacionada com tudo que essa pessoa viva, com a forma, o ambiente e tudo mais. E é aí que a cannabis, enquanto dispositivo de acesso ao sistema endocannabinoide, que é um dispositivo de mitigação de estresse, entra para a gente pensar o ser humano como um todo. E não se ele trata o autismo, se ele trata, mas como ele trata a pessoa, como ele melhora a vida das pessoas, entende? Ah, mas é placebo. Assim, um placebo que melhora a vida das pessoas, eu quero que as pessoas usem. Se esse placebo é seguro, então, quero que elas usem sempre. Né? Como eu sempre brinco, o melhor placebo é o que funciona, né? Então, a gente, voltando àquela que eu estava falando, então, a medicina de família tenta trazer, no seu cerne, no seu escopo científico e filosófico, a mudança desse paradigma, saindo da centralidade da doença e entrando na centralidade do sujeito. E aí, a gente precisa entender que uma lágrima não é só uma gota que tem determinadas condições, uma gota que eu entendo como as substâncias que saem e entram nela de acordo com Não, a lágrima é um condensador de experiências. A lágrima é o fim de um processo do sintoma em toda a sua complexidade extravasando, né? A complexidade do adoecimento é uma condensação dessas expressões, e muitas vezes o paciente está tão desesperado que ele procura imediato, ele procura a saída de emergência. E aí ele vai continuar tendo um cuidado partido, um cuidado que não vai conseguir entender a vida dele, porque muitas vezes ele não entende, e ele não tem que entender mesmo não, gente. Quem tem que entender somos nós que estudamos para isso. Né? Então, a MFC e a saúde, numa ótica da integralidade, né, tenta pensar a saúde como qualidade de vida. Saúde como vivências de projeto de vida que produzem sentido e significado para a pessoa e para a comunidade onde ela vive. Né? Aborda as pessoas a partir de uma conceituação que implica num tipo de olhar atento a esse conceito, aos determinantes sociais, a como ela vive, onde ela vive, como ela reproduz aspectos que estão na família, e por isso essa especialidade chama de medicina de família, porque muitas vezes a gente reproduz como o Belchior fala, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, e a gente nem percebe que está reproduzindo processos de adoecimentos que vêm de gerações. Né? O McQueen, que é um dos grandes teóricos da medicina de família, ele traz que esse cuidado tem que ser centrado na pessoa, na continuidade do cuidado, na abordagem familiar e comunitária, numa abordagem que é mais abrangente e holística, né? Na coordenação do cuidado, né? Numa decisão compartilhada, porque na consulta do médico de família, e eu sei que muitas vezes o paciente não consegue lidar com isso, ele é sujeito do processo, ele não é um coadjuvante desse processo, então a decisão é compartilhada, é um processo de diálogo para como ele vive a vida dele melhor, e não como eu quero que ele viva a vida. E a cannabis nisso tudo, né? Eu acho que muito do que eu falei sobre a cannabis já explica nisso. Essa parte eu vou passar, porque eu fiquei em dúvida se outras pessoas iam falar, mas eu já vi que isso foi abordado para burro aqui, eu não vou me ater nisso, porque senão eu vou perder meu tempo. Mas é isso, a cannabis na história, a gente entender essa história, essas características medicinais, rituais, ao longo do tempo, dos diversos possíveis usos dela, os usos ritualísticos, isso tudo faz parte da tarefa do médico de família. Quantos usuários de cannabis chegam no meu consultório, adoecidos, fazendo uso sim abusivo da cannabis? E eu os ajudo muitas vezes também a legitimar que eles estavam fazendo um uso medicamentoso que se tornou abusivo, porque ele não soube usar o remédio sozinho, talvez ele precise de ajuda para usar o remédio. Né? Mas não desqualificá-lo enquanto uma pessoa que errou, muito pelo contrário. A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório assim, e que já usam cannabis,
Não fazem uso recreativo. A gente chama de uso recreativo porque a gente se acostumou a chamar de uso recreativo. Desculpa, gente. E tem estudos que mostram isso. A maior parte dos usos são medicinais e terapêuticos. Entende? Ninguém usa cannabis todo dia para se divertir. Usa para mitigar o estresse, usa para melhorar o sono, usa para melhorar o humor, usa para dar uma aula tranquilo. É isso. Eu prescrevo CBD nanosolúvel hoje para meu paciente que tem dificuldade de dar uma aula, coisa. Em vez dele usar um Rivotril antes da aula, ele usa um CBD lipossolúvel, hidrossolúvel, que vai ser super rápida a ação, e ele consegue fazer isso com segurança. Melhor do que dar um Rivotril para ele, né? Voltei. Eu não vou me ater a isso, que vocês estão cansados de saber disso tudo, né? Sim, é isso, o sistema endocannabinoide, mas eu não vou me ater a isso também, porque senão eu vou perder meu tempo, gente. É isso, o que a gente faz é uma terapia de múltiplos alvos com cannabis. É compreender que eu não tenho uma molécula isolada, e sim um conjunto de moléculas que estão interagindo com outro ser complexo. A gente está produzindo uma relação, é uma relação humano-planta, mas é uma relação, é uma construção de um processo. E a gente já tem evidência, gente, a gente já tem muita evidência, a gente tem um mapa de evidências da OMS, não é mais como antes, onde a gente podia falar assim, é verdade, a evidência era ruim, mas a segurança era alta, a gente já tem evidência, né? E apesar de ter evidência, a gente precisa entender que o processo de construção da evidência, ele é mais amplo do que só se o artigo diz que funciona ou não. É como funciona dentro da tomada de decisão compartilhada com o paciente, né? Tentando ter, né, essa questão do desafio crítico, do risco de ausência de informações, do padrão ouro que a evidência hoje não nos mostra, porque a evidência, como eu vou mostrar daqui a pouco, é um olhar sobre o retrovisor, né? A gente ainda está lidando com o problema que foram os 80, quase 100 anos de proibição dessa planta, onde a gente se recusou a estudar ela. E agora a gente está começando a entender esse processo, né? A medicina baseada em evidência, né? Ela é uma ferramenta que tem o objetivo de diminuir a incerteza do profissional, mas num processo de tomada de decisão que está cheio de incertezas, porque a vida é cheia de incertezas, né? E aí eu tento reduzir as incertezas, mas entender que, para além disso, desqualificar as racionalidades médicas e saberes populares, reforçando as lógicas de concentração do conhecimento especialista, por exemplo, né? Desqualificar outras qualidades não mensuráveis que agregam muito significado, o uso dessa planta em contextos terapêuticos, como essa planta ajuda as pessoas a terem insights, a gente hoje ainda não para pensar sobre isso, né? E como isso pode ser usado em processos terapêuticos que vão lidar com todos esses aspectos do adoecimento que eu mostrei naquele iceberg, né? E aí, gente, é isso, a MBA no contexto, né, dos derivados canábicos, a gente ainda está num processo de proibicionismo, que eu também não vou entrar muito nessa, mas que ainda limita nosso acesso às diversas possibilidades de uso da cannabis, que vão afetar essa experiência, inclusive, do paciente. Como é que eu faço para ele ter usos seguros, se o único uso inalatório que eu tenho acesso hoje é o fumado, por exemplo? Como é que eu construo democratização dos vaporizadores, onde eu vou conseguir que as universidades brasileiras produzam novos vaporizadores que sejam acessíveis para as pessoas, para que as pessoas possam fazer um uso seguro, porque sim, esse é um uso possível e que nem sempre o uso oral vai dar conta dessas necessidades também. Entender isso é importante dentro do processo, né? Então, gente, nesse terreno, né, essa prática empática do médico de família e comunidade, desempenho é muito importante. É uma especialidade que se define pelo relacionamento com o paciente, por esse olhar integral, por conseguir focalizar no problema, mas também por ampliar nele, né? Uma condição de aceitar as incertezas e acompanhar o paciente, né? Fazer uma escuta centrada na pessoa, no processo de adoecimento, né? E conseguir sair da metáfora mecanicista do adoecimento e entrar numa metáfora organísmica do adoecimento, onde a gente entende esse organismo biológico, tentando evitar medicalização, aumento de custos, iatrogenia e a insatisfação do usuário, que é tão grande com o sistema de saúde, e entre outras coisas, por isso a gente está aqui, né? Porque as necessidades das pessoas não cabem dentro do sistema de saúde organizado. Então a busca da cannabis tem relação com essa limitação dos sistemas de cuidado organizados, né? O uso da cannabis, né, o paciente encarna efetivamente o seu protagonismo no cuidado. Ele, inclusive, vai manejar a sua dose, você vai ensiná-lo a manejar a sua dose, né? Eu brinco que o médico, no tratamento com cannabis, é o copiloto.
ele vai ajudar numa automedicação assistida, né? Então, a gente tem pensando no cuidado para além da cura. Curar, né, isso é do nosso juramento, né? Curar quando é possível, aliviar quando sempre, mas consolar sempre, a gente está esquecendo disso, né? Uma planta que tem tantos remédios, que ajuda tanto na diminuição da polifarmácia. Eu, como médico de família, a redução da polifarmácia é um aspecto central da nossa prática. Sempre foi uma tentativa inglória. Era frustrante tentar tirar medicamentos. Hoje, nossa, é delicioso tirar medicamentos. E não quer dizer que a gente não precisa deles. Quer dizer que um paciente tomava 20 medicamentos, hoje toma 10 e cannabis, poxa, estou feliz demais com a vida dele. Entende? Então é isso, é pensar na qualidade de vida, não só em matar a doença que está incomodando o cara. Não é a doença, é como ele vive a doença. Né? É entender a coordenação do cuidado. O médico de família e a APS, que é isso, no centro do processo do cuidado. Né? A gente brinca que o médico de família é como se fosse o quarterback do futebol americano. Ele é o cara que pensa o processo e joga a bola para o especialista mais apto a fazer o ponto. Às vezes, não tem nenhum especialista livre e a função dele correr e produzir isso. É isso. Ele é o quarterback do futebol americano. Isso tem muito a ver com essa prática, que é uma prática onde, enquanto a medicina ocidental se concentra na prática da... Eu não vou entrar muito nisso, tá? Porque o meu tempo já acabou. Mas isso são as 4 prevenções, né? Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária e quaternária. Enquanto que a saúde pública se concentra nos 2 primeiros, que é em como eu lido com isso. As especialidades focais lidam com como eu lido com alguém com doença. A medicina de família faz uma interação entre todos esses aspectos da prevenção, tendo olhar sobre também quem tem doença, não tem doença, mas se sente doença e está sofrendo iatrogenia pelo excesso da medicalização, por exemplo. Então, esse olhar para a prevenção quaternária, que é a diminuição dos riscos de danos que o paciente pode ter com a própria prática em saúde, é um olhar importante que a medicina de família traz e que se afina muito com o que a cannabis também consegue produzir para a gente. Né? A compreensão desse sistema de regulação de estresse, que lida com aquele iceberg que eu mostrei, né? E desse sistema, e do sistema endocannabinoide como esse sistema adaptativo, né? Pensando as perspectivas de cuidado a partir do indivíduo. Tá, Rodrigo, e nisso como é que funciona? Eu estou doente e o tratamento, em tratamento, mas continuo adoecido. E é isso, essa é a importância da prevenção quaternária, como eu estava falando para você. Porque muitas vezes eu não estou doente, mas eu estou sofrendo. Eu preciso de alívio do sofrimento, eu não preciso de mais dependência, por exemplo, de um remédio, ou de coisas que não vão me ajudar a aliviar meu sofrimento. E o sistema endocannabinoide é parte dessa resposta. Né? E isso aqui é um artigo do Lancet que já mostrava isso há muitos anos atrás. Eu não vou falar muito disso agora, mas é isso, a gente há muito tempo já percebe que todas essas doenças que a gente partiu nas diversas especialidades não são, né? São uma coisa só, e o sistema endocannabinoide tem muito a ver com isso. Isso eu já falei bastante sobre isso, as múltiplas dimensões do cuidado, a longitudinalidade, alívio não é só intensidade, né? É isso, a gente ainda tem alguns desafios, que eu não vou entrar muito aqui, mas a grande impressão é, a prática baseada em evidências é muito importante, mas ela é um olhar pelo retrovisor. Mas como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa. E a gente não pode esperar que daqui a 10, 20 anos surja a evidência consolidadíssima que vai ajudar a gente a tirar o sofrimento das pessoas. Obrigado, gente. Onde que passa? Sim, passa, aqui volta, e aqui é o pointer, mas não consegui apontar nada. Salve, meus amigos, tudo jamba? Tudo jamba? Aê. Bem, gente, eu vim aqui trazer um assunto que tem tocado muito o meu cuidado médico nos últimos meses, que tem norteado esse cuidado com os pacientes na telemedicina que eu faço, que é o método clínico centrado na pessoa, a pessoa no centro do cuidado canábico. Bem, quem sou eu, né? Não sou médico de família, mas eu fui convidado aqui para a gente estar falando sobre cannabis medicinal e medicina de família.
eu não sou um médico de família, mas eu tenho uma profunda admiração pelas médicas e médicos de família, pela construção da saúde coletiva. Se eu fosse lembrar, no começo da minha graduação, no primeiro período, enquanto que a maioria dos alunos, talvez, eles estavam querendo mais para a prática da emergência, da cirurgia, desse contato mais hospitalar, né, os meus interesses se baseavam sobre os conteúdos de saúde pública, de saúde coletiva, desse contexto onde os meus professores trouxeram uma visão de humanização do cuidado. Então, durante toda a graduação, aqueles professores, aqueles mestres que eu tive, e que foram realmente mestres no cuidado, mestres na humanização, foram os médicos de família. Então, eu norteei muito a minha personalidade enquanto acadêmico para pensar em ser médico de família, e começar aquela graduação já mirando sobre isso, né? Isso foi se confirmando ao longo dos meus estágios que eu fiz, né? Então, eu fiz estágios no posto de saúde e eu percebi que eu levava jeito para aquilo, né? Eu gostava de conversar, gostava de ter proximidade com a pessoa. Lembro até de uma vez, isso depois que eu já estava formado, que eu comecei a trabalhar num posto de saúde em Minas, que eu até cheguei a mudar a mesa de disposição para, de uma forma, ficar mais próximo do paciente, né? Então, eu sempre gostava dessa proximidade e eu percebia que a medicina de família oferecia isso, diferente de um modelo hospitalar, onde o paciente ele está numa condição de paciente mesmo, ou seja, passivo. Então, nesses contextos de posto de saúde, de vivência que eu tive, eu percebi que a gente conseguia trazer a pessoa no cuidado. E não só a pessoa, mas também a sua família, a sua comunidade, o seu entorno. Então, aquilo me atraía. A vida foi me levando, eu formei, né? Eu sou de Minas, estou aqui no estado de São Paulo tem 4 anos. E o motivo que eu estou aqui no estado foi porque eu comecei medicina de família em Santos. Então, eu comecei a residência na medicina de família, só que a vida acabou me levando, eu acabei não concluindo e fui seguir um caminho na medicina mesmo, até hoje me encontrar, né, há 3 anos, prescrevendo cannabis. Então, eu gosto de trazer essa ideia, né, de que mesmo não sendo médico de família, mas eu sinto que o meu DNA, a minha cabeça, a minha percepção é de uma medicina de família, uma medicina de pensar na prevenção do cuidado. Eu costumo chamar a maconha de uma planta de família e comunidade. Ou seja, quando um olhinho de cannabis, um olhinho de CBD, chega na casa da pessoa, consegue cuidar da família inteira. Então, cuida do autismo do netinho, cuida da ansiedade da mãe, cuida da insônia do pai, cuida do Alzheimer da avó e cuida da convulsão do doguinho. Então, ou seja, chegou o óleo na casa da pessoa, a família inteira entra naquele cuidado, né? Acaba trazendo esse interesse, né? Então, é o que eu percebo com os pacientes que eu acompanho, né? Muitos começam e depois passam para a mãe, passa para a tia, tem interesse em compreender melhor esse assunto, saber sobre esse tratamento, que é algo novo, embora milenar. Então, a planta é isso, uma planta de família, literalmente, e comunidade. Então, se a gente pensa hoje, aqui no estado de São Paulo, tem alguns municípios que já conseguem fornecer o canabidiol, né, a cannabis, para algumas patologias em específico, né? Claro, não são todas como a gente gostaria se fosse abordado todas, que tivesse, sim, uma ampla gama de patologias atendidas, mas a gente está começando. Então, alguns municípios já têm dado esse start em algumas patologias. E lá na Baixada, né, onde eu moro, em Praia Grande, a gente também tem trazido esse cuidado para as comunidades, né? Então, eu, junto com o enfermeiro Davi, que mais tarde também vai estar dando a palestra sobre a enfermagem e a cannabis, a gente tem feito um projeto de levar o tratamento, de conseguir levar o tratamento para algumas comunidades periféricas na Praia Grande. Então, a gente também tem feito esse trabalho na comunidade para pessoas que não estão aqui, que não têm acesso a esse conteúdo, a essa gama de informações, mas que estão adoecidas com o modelo tradicional de cuidado. Então, quando a gente pensa na humanização do atendimento com cannabis, é meio que chover no molhado, porque quando a gente pensa no tratamento com cannabis,
ele é um cuidado integrativo. A planta, ela não só cuida do corpo, mas cuida das emoções, cuida da mente, cuida do espírito. Então, fazer um tratamento com cannabis é pensar de forma integrativa e exige de nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, médicos veterinários, que abandonemos o modelo tradicional de cuidado e começamos a adotar um modelo holístico, integrativo. Porque tentar aplicar a lógica do tratamento com cannabis do mesmo jeito da alopatia não dá certo. É um tratamento que, embora é um tratamento natural, mas exige cuidado, exige acompanhamento, existe uma outra lógica de cuidado, que não é um cuidado fragmentado, um cuidado engessado, um cuidado onde a pessoa ela inicia com tratamento com psicofármaco, psicoestimulante, e depois você só vai ver ela daqui a 2 meses e renovar a receita. Então exige um cuidado centrado na pessoa, exige uma corresponsabilização também nesse cuidado, né? Então, essa percepção do tratamento com cannabis como um cuidado, né, como uma medicina canábica centrada na pessoa. Também gosto de chamar ela assim, desse jeito, né? Nesse método clínico centrado na pessoa, trazendo a nossa ferramenta, a minha principal ferramenta de cuidado com os pacientes, que é sobre o método clínico que eu quero trazer um pouco para vocês. Inclusive, a obra que eu estou mencionando é essa aqui. Essa aqui é um livro que é uma das ferramentas principais dos médicos de família, Medicina Centrada na Pessoa, transformando o método clínico. Isso aqui é uma bússola, né, doutor? Médicos e médicas de família. E tem norteado esses meus estudos. Oi? O Malquim, que apareceu lá. Uma consulta é o encontro de 2 especialistas. Do meu lado, né, um especialista na patologia, na fisiopatologia daquela doença, enquanto do outro lado, ou da tela do consultório, existe a pessoa que é especialista na história dela, história do adoecimento dela. Então, são encontros de 2 especialistas de fato, porque o meu saber, a minha compreensão de como eu vou conduzir o tratamento, depende muito também de como que aquela pessoa ela compreende o tratamento, depende da experiência que ela tem com o adoecimento dela, da experiência que ela teve com tratamentos anteriores que frustraram ela. E aí, quando a gente tem essa compreensão, a gente pensa no modelo de cuidado partilhado. Então, é um encontro de 2 especialistas. No meu cuidado, eu atendo saúde mental, mas também atendo outras patologias tratáveis com cannabis. E eu tenho cuidado de muitas crianças com autismo. Eu já aprendi, né, nesses últimos anos, com as mãezinhas que eu atendo, né, em relação ao autismo, às vezes muito mais do que eu aprendi durante os 6 anos de graduação. Então, cada consulta é um aprendizado novo. É uma forma de você observar como o adoecimento se expressa. Nenhuma ansiedade é igual. Tem vários determinantes que podem desencadear o motivo da pessoa ter uma ansiedade. Tem vários determinantes sociais que influenciam nessa ansiedade. Eu tenho que olhar para esses determinantes para poder pensar em como que eu vou fazer esse cuidado individualizado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num quadro de uma ansiedade, né? Então, o que passa na cabeça do médico, né? Então, tem uma ativação ali do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, tem uma ativação da amígdala que regula o medo, tem uma disfunção do córtex pré-frontal que diminui a minha capacidade de tomada de decisões. Então, tem uma série de efeitos do sistema nervoso autonômico que desencadeia uma taquicardia, uma sudorese. Isso eu domino, isso eu tenho experiência. Mas e a experiência dessa ansiedade? A pessoa pode estar... O que passa na cabeça do paciente nesse momento, né? Ela pode estar com ansiedade por conta que... Será que eu vou ser demitido? Será que o meu relacionamento vai acabar? Será que a minha mãe, eu enquanto cuidadora, será que minha mãe, que eu estou cuidando dela, vai partir de câncer? Então, o que passa na cabeça da pessoa que está sendo cuidada é uma infinidade de coisas. Então, como que a gente linka essa cabeça do profissional de saúde, do médico, com essa cabeça dessa pessoa? Conversando,
perguntando e também ouvindo. Então, uma das principais ferramentas da medicina centrada na pessoa é isso aqui, ó, escutar. Escutar a pessoa ativamente, deixar ela falar durante a consulta, né? Então, esse é um desafio nesse modelo que a gente observa de cuidados fragmentados, ultra especialistas, onde a consulta é de 15 minutos. Tem médico, prescritor de cannabis, que faz consulta em 20 minutos. Isso não é um cuidado centrado na pessoa. Isso é uma prescrição de uma medicação. Entende? Então, tentar aplicar o tratamento, cuidado com a planta, numa lógica tradicional e numa lógica mercadológica, capitalista, você não vai ser bem sucedido, que é você cuidar bem daquela pessoa, né? Então, falar sobre esse método centrado na pessoa, a gente aqui traz 4 componentes desse método. O componente 1, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. O componente 2, entendendo a pessoa como um todo. O componente 3, elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas. E o componente 4, intensificando a relação entre a pessoa e o médico, a médica, profissional de saúde que vai cuidar dela. Bem, componente 1. Bem, vamos pensar num caso assim, de um jovem, tá? Que ele tem um quadro de ansiedade, um quadro de insônia e também um quadro de abuso de substâncias, entre elas a cannabis. Então, apesar da pessoa compreender, igual o Rodrigo trouxe para a gente, que todo uso é terapêutico, todo uso é medicinal, mas dentro desse uso terapêutico, medicinal, pode acontecer também um abuso se a pessoa não for devidamente esclarecida, acompanhada. Pode, sim, a cannabis pode desencadear a tolerância e dependência. Né? Esse é algo que a literatura indica para a gente. Né? Então, se essa pessoa, ela compreende que ela se sente bem com o cannabis, mas ela está passando do ponto, está abusando, e isso está levando a alguns sintomas, como síndrome amotivacional, né, com uma dependência, então a produtividade dela está diminuindo, ela caiu por si, chegou na contemplação de que preciso de mudar os meus hábitos, quero passar por uma consulta com o Dr. Felipe para a gente poder começar esse acompanhamento. Comigo vai ser ok, eu vou acolher a pessoa, eu vou compreender e não vou julgar. Mas essa pessoa pode se passar com outro profissional de saúde que tem uma cabeça estigmatizante, que tem uma cabeça preconceituosa. E aí, para esse médico, essa pessoa é o quê? É um viciado maconheiro sem vergonha. E a gente tem que fazer o quê? Não, vamos tirar a maconha aqui, vou iniciar com uma medicação psicotrópica, e é isso. Ou seja, esse profissional de saúde, ele trouxe um estigma para a pessoa. Como que vocês sentiriam numa situação dessa? Vocês se sentiriam confortáveis para passar numa consulta de novo, sendo que o médico já foi um escroto? Entende? Então, ou seja, é difícil, muitas vezes, para uma pessoa levar isso em consulta médica, falar sobre o uso de cannabis. Então, às vezes, você vai para um cardiologista, um geriatra, enfim, um ginecologista, partilhar sobre isso é difícil, por quê? Porque a gente já sente na premissa de que seremos julgados. Então, isso é uma coisa assim que não abre, só se ele tocar no assunto, mas eu não vou falar isso, porque eu estou fazendo um tratamento com cannabis medicinal, inclusive. Tenho pacientes que estão fazendo tratamento com óleo de CBD, óleo de THC, mas não contam para os outros. Mental, porque se a gente consegue compreender ele bem e consegue trazer ele para a consulta, os outros componentes vão fácil. Né? Explorar o sentimento comuns no adoecimento. Então, as pessoas elas podem ter diversos sentimentos em relação àquele adoecimento. Então, para uma pessoa que tem uma ansiedade, ela pode ter medo
por conta de estar se sentindo ansiosa, porque o pai dela morreu recentemente de infarto, e aqueles sintomas de taquicardia, de falta de ar, a pessoa pode pensar que ela pode estar desenvolvendo um quadro de infarto, então isso desencadeia medo nela, né? Ela pode se sentir frustrada por não estar conseguindo mais estar junto com a família, o ambiente social, a religião, a igreja dela, por conta da ansiedade do crise de pânico. Então isso está levando um sentimento de frustração, de raiva, de impotência, são diversos os sentimentos, né? E a gente precisa explorar esses sentimentos, abordar, perguntar, como que você se sente por conta dessa ansiedade? Como que você se sente por conta dessa dor de cabeça? O que você pensa a respeito disso, né? Então, estimular essas perguntas, né? Então, dentro desse primeiro componente, a gente tem um acróstico, que é o CIF, que são esses sentimentos, o I, que são as ideias, explorar a respeito de o que a senhora acha sobre esse adoecimento. Acha que, aí a pessoa pode trazer diversas coisas. Eu estou com essa enxaqueca, será que é um tumor? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu tenho hipóteses. Então, ouvir esse questionamento da pessoa é importante para a gente compreender ela como um todo, né? Trazendo, então, essa medicina narrativa e a valorização da história. Então, é um conceito, inclusive, do slow medicine, medicina lenta, medicina com calma. Então, trazer isso para uma consulta, nesse contexto que eu trabalho hoje, é possível. Uma consulta que o paciente passa por 1 hora, eu consigo compreender ele, consigo compreender as dores que ele está tendo, os motivos desse adoecimento. Acredito, né, Rodrigo, que é mais desafiador em 15 minutos num posto de saúde, né, ter isso. Mas até na própria MFC também, na atenção primária, não precisa ser resolvido tudo no primeiro momento. Então, o interessante, né, o demais da medicina de família é isso. Como essa pessoa ela vai continuar sendo cuidada, a gente começa a explorar os primeiros capítulos do livro dela, né? Então, toda consulta e toda pessoa que chega para mim é um livro que eu vou começar a ler. Na primeira consulta eu não vou ler o livro todo. Em realidade, o livro nem está escrito por completo, né? Quando inicia o tratamento, parece que dá uma guinada na história da pessoa e a gente consegue compreender uma melhora. Então, a gente tem ali uma continuidade desse livro, capítulos que estão, né, deixando a pessoa feliz, melhor. Então, é isso, é explorar essa questão da narração. Conte para mim o que você está sentindo, né? Melhor do que, cala a boca e te dou um medicamento, né? E é justamente isso que a medicina convencional e que os meus professores, os meus mestres me ensinaram. Até recordo aqui de uma aula que eu tive, em que eu fiquei incomodado com o professor. Paciente, pessoa, doente, ou seja, limitou a pessoa numa doença dela. Ela não é mais a Dona Maria, ela é a doente que está com câncer de mama, entendeu? Então, são tipo de agressões que são comuns, né? Que, inclusive, foi assim que eu aprendi, inclusive. E existe uma pesquisa, né, algumas pesquisas que falam que os médicos, eles interrompem, a primeira interrupção que um médico na consulta é a partir dos primeiros 18 segundos. Então, a pessoa está contando ali do adoecimento dela, da ansiedade, da questão familiar, e aí você já interrompe, não, já sei tudo, tal, quando começou, quais são os agravantes, toma essa medicação. Então, esse tipo de agressão, controla a sua ansiedade profissional de saúde, de estar cuidando da pessoa e estar ouvindo, estar escutando de forma atenta, né? Então, essas falhas, elas não contribuem para um método centrado nessa pessoa. Compreendendo bem a experiência que a pessoa passa da doença, compreendendo, inclusive, as expectativas que ela tem com o tratamento, né? Quando a pessoa ela passa por um profissional de saúde, ela está querendo iniciar um tratamento com cannabis. Na cabeça da pessoa pensa assim,
beleza, eu tenho alguma expectativa. Qual que é a minha expectativa com esse médico? Será que ele vai me entender mesmo? Será que ele vai me passar medicamento, vai resolver meu problema, de fato? Será que ele levou em conta que eu não quero ser tratado com alopatia, que eu já tive vários usos de medicações anteriores e que aquilo me trouxe ali vários efeitos colaterais? Será que ele compreendeu isso? Qual a expectativa que eu tenho? Será que ele vai me passar um canabidiol isolado ou de associação? Será que ele compreendeu que eu faço uso da via inalatória, do uso fumado, que eu tenho acesso no mercado paralelo? Será que ele vai me prescrever alguma via inalatória, algum uso para alguma crise, uso de alguma flor? Será que ele me entendeu? Né? Então, as expectativas que a pessoa tem, e aí quando você traz para entender a pessoa como um todo, quem que é essa pessoa que tem ansiedade? Quem que é esse jovem que tem ansiedade e uso de substâncias? Esse jovem, ele é filho, inclusive a mãe dele estava do lado da consulta, ele estava fazendo consulta do lado da mãe dele, os dois estavam juntos. Essa pessoa, ele é pai, acabou de ter um filho agora, tem 1 ano, né, então está cuidando do bebezinho. Essa pessoa, ela teve no histórico de vida, ela viu o tio dela perder a vida, né, viu o falecimento do tio dela que tirou a própria vida. Essa pessoa, ela é do Nordeste. Essa pessoa, ela também teve ali um abuso de substâncias desde os 12 anos. Quem que é essa pessoa que eu estou cuidando? Entende? Então, você investigar quem que é essa pessoa que está em adoecimento, porque ela não é só um corpo adoecido, ela é um ser humano que está ali na tua frente, que tem uma história, que tem uma vivência, né? Então, você compreender isso é importante, compreender as dimensões desse adoecimento e o impacto emocional, físico e social. Então, tem 2 casos, né? Tem uma mãezinha, mãe solo, periférica, que cuida dessa criança com TEA. Nesse contexto, mãe e filha é um só, né? Então, a gente está cuidando dessa pessoa, dessa criança, mas quem está experienciando a doença é a mãe. Quem é o porta-voz desse cuidado é a mãe. Então, quando eu entendo o contexto social, econômico dessa mãezinha, eu vou entender qual que será o tratamento que eu vou dispensar, que eu vou cuidar. Eu vou entender se faz sentido passar um canabidiol, broad spectrum isolado, importado, com todo o grau médico, ou faz sentido passar um óleo de uma associação que tenha um caráter social. Eu vou entender nesse momento, né, ter esse feeling de entender o contexto da pessoa, se aquele tratamento se encaixa na condição de vida dela. Então, ter esse referencial é importante. Entender que a relação entre saúde, doença, funcionalidade, entender o grau do adoecimento na limitação da vida da pessoa. Tem pessoas que saúde para ela é limitações que aquele adoecimento traz. Entender o contexto de vida. Aí eu trago um pouquinho sobre eu entendo, assim, primeiro, que não existe nada por acaso, né? Então, para mim, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E se uma pessoa, ela escolhe um médico para cuidar dela, é porque, de alguma forma, ela foi atraída pelo perfil daquele médico, por aquele cuidado que vai além de uma receita, porque isso todos nós sabemos fazer. Todos nós, prescritores, sabemos prescrever ali um canabidiol. Né? Mas o que tem além daquelas ferramentas de cuidado? Quais são as ferramentas? Então, cada paciente escolhe o seu. E levar isso em conta, esse contexto da vida da pessoa, é importante, porque no meu caso, eu tenho muitos pacientes que têm a parte da linha espiritual, de busca de outras formas naturais de se cuidar, né? Relacionados com a ancestralidade, com o xamanismo, que me procuram, porque sabem que eu tenho esse perfil de acolhimento, de compreender que a pessoa faz uso de um tratamento com ayahuasca e ela não está surtando, ela não está doida, de uma forma recriminante.
Então, compreender o contexto do que a pessoa busca pela saúde dela, isso faz com que você crie vínculo, porque traz uma ressonância. Ah, eu vou naquele médico porque ele vai entender o meu uso ritualístico religioso dessa planta sagrada. Então, é isso, se envolver com a pessoa, criar esse vínculo, né? História e identidade. Oi? Acabou? Eita, tá, 1 minuto? Hã? Não, acabou? 1 minuto para finalizar? 1 minuto? Putz, gente, acabou. Deixa pro ano que vem. Enfim, quando a gente chega então no terceiro componente, que é pensar num tratamento partilhado. Então o paciente ele vem, passa comigo, ou passa com um profissional que aplica MCCP, o cuidado não vai ser, olha, toma isso, toma aquilo. Não, eu vou partilhar esse cuidado. Eu vou perguntar, vou te dar opções. Como você gostaria de ser tratado? Ah, doutor, eu gostaria de ser tratado com óleo X. Você vai entender, porque a medicina centrada na pessoa ela não é permissiva, não é aquele médico bonzinho que vai fazer à vontade do paciente. A gente vai levar a medicina baseada em evidências, vai levar em conta, mas a gente vai entender a compreensão e entender a expectativa que a pessoa tem naquele cuidado, como ela gostaria de ser tratada. E os benefícios para os profissionais que trabalham com MCCP? Humanização do atendimento, melhor adesão ao tratamento, né? Então, um paciente que ele é acolhido, que ele é validado na sua história de vida, na sua dor, que você chama ele junto para estar discutindo a prescrição, ele vai aderir melhor ao tratamento. Comunicação aberta e educativa, fortalecimento da relação profissional e paciente. Então, isso é uma coisa linda que a medicina canábica tem me trazido, que é conseguir construir vínculo com as pessoas, né? Então, hoje aqui mesmo, muitos pacientes que eu já conversei, nos outros dias também, que eu abracei, que eu fiquei feliz em estar vendo. Então, é isso, é um vínculo que a gente consegue construir, mesmo estando online, a 200 mil quilômetros de distância da pessoa. Redução e contribui, esse ponto importante, para finalizar, redução do estigma na medicina canábica. Ou seja, eu não tenho dúvidas que aqueles profissionais de saúde que se envolvem com o tratamento canábico, eles são profissionais de excelência. E a gente trazer essa feira hoje aqui, essa palestra, é para poder mostrar para a população como um todo que quem prescreve cannabis está pautado em medicina baseada em evidências, está pautado em humanização no cuidado, está pautado naquilo que há de mais moderno na medicina atualmente. Obrigado. Que legal, Felipe, Rodrigo, muito legal. Eu vou abrir o microfone para a plateia, gente, para a gente ter uma interação com os palestrantes. Quem gostaria de fazer perguntas? Tudo bem, boa tarde. Na verdade, eu sou a Maria Fernanda, eu sou enfermeira, também sou paciente medicinal. Na verdade, eu gostaria de agradecer e eu estou muito satisfeita de estar aqui e ver que é possível o cuidado integral, né, o cuidado do paciente na sua integralidade, ele como um todo, né, considerando de onde ele vive, de onde ele veio, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Então, eu gostaria de agradecer a sua apresentação e fico muito, muito, muito feliz desse movimento estar cada vez mais forte. É isso. Obrigada. Gratidão, Maria. Maranhão, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Maranhão e Felipe, né? Aconteceu ontem, uma enfermeira também, no final da mesa, a gente conversou um pouquinho sobre essa multidisciplinaridade, né? Que o cuidado canábico, ele envolve muitas profissões. Então, vocês como médico de família, como que é a relação de vocês com os outros profissionais lá na UBS? Como que vocês conversam sobre cannabis com a enfermagem, né? Que a enfermeira é a líder ali da região, o que ela conhece um pouco melhor, o agente de saúde. Como que é a vivência de vocês? Então, essa pergunta é ótima. Acabei passando um pouco correndo sobre esse tópico, que é o trabalho em equipe, o trabalho multidisciplinar, que hoje é algo necessário para um cuidado e saúde que tenta ter acesso às diferentes dimensões da vida da pessoa. Eu que sou médico de família, inclusive hoje trabalho no privado, para mim é um grande desafio
a falta de construção de redes que no privado a gente tem, nesse sentido do trabalho em equipe, né? Eu acho que o trabalho em equipe é algo essencial, e o médico de família, durante a residência, ele, de certa forma, ele é treinado para aprender a trabalhar em equipe e entender que esses diferentes atores somam com diferentes perspectivas do cuidado e que vão somar junto com o paciente, né? É entender que todos esses atores, eu hoje pratico, eu acho que a enfermeira tem um local central no cuidado com o uso de canabinoides e que a gente não tem explorado, né? No acompanhamento longitudinal do paciente, na diminuição da própria iatrogenia, gente. O médico é um dispositivo de cuidado, mas exatamente por ter acesso a muito mais recursos e tecnologias, ele é necessariamente mais iatrogênico do que a enfermeira. É por isso que a gente precisa de outros espaços, de outras pessoas no processo de cuidado. É porque se eu ficar 2 horas com o paciente, é pior para ele do que ele ficar 1 hora comigo, 1 hora com a enfermeira. Entende? A chance de eu cometer atos que vão gerar danos em saúde a longo prazo é maior do que a da enfermeira. Então é por isso que a gente precisa desse cuidado em equipe. Ótimo, muito bem. Primeiramente, eu quero cumprimentar os palestrantes e dizer que eu estou muito feliz por participar desse momento. Eu sou enfermeira, eu faço parte de uma associação de cannabis medicinal no interior de São Paulo. E estou envolvida desde o começo da fundação dessa associação, né, da criação da associação, porque são dos meus filhos e mais um grupo de jovens. E então eu participo ativamente dos cuidados, porque a princípio nós começamos a receber os pacientes, e uma grande dificuldade que a gente tem é exatamente isso que os senhores disseram. Os médicos ainda no interior não estão muito acostumados, eles prescrevem e entregam o paciente praticamente para a associação. E nós temos que pensar, então eu tive assim, que rapidamente me preparar, porque como enfermeira, estando ali no cuidado direto, ouvindo o paciente que chega, não sabe o que é, o doutor prescreveu maconha, o que eu faço? Como é que é isso? Como é que isso vai resolver meu problema? Então, assim, já estou nesse trabalho há mais de 1 ano e digo que a enfermagem é central nesse cuidado, junto, lógico, com os médicos e outros profissionais de saúde. Então, eu agradeço, estou muito feliz por isso, por reafirmar, vocês estão aqui reafirmando o nosso trabalho, já é a minha prática, e dizendo dessa dificuldade que a gente ainda tem. Nós precisamos construir ainda um caminho, né, de mostrar conhecimento para esse pessoal, para que a gente possa realmente atender o paciente como a gente gostaria. Paciente não, as pessoas como elas gostam e que nós também gostamos de fazer. Muito obrigada. Deixa eu só passar para a próxima pergunta, Maranhão e Felipe, para a gente otimizar o tempo de vocês, que eu já preciso caminhar ao encerramento. Eu vou me levantar porque eu tenho que fazer propaganda. Eu tenho o prazer e o desejo que vocês contribuam conosco no apoio da Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica. A semana passada nós tivemos o CNPJ, nós estamos há 2 anos e meio tentando fazer com que a gente construa essa sociedade. Nós precisamos do apoio da equipe multidisciplinar. O nosso slogan é: não haverá ampliação do cuidado canábico, da terapia canábica, sem a inclusão da enfermagem. Então, eu peço e rogo que vocês nos ajudem nesse processo. Então, essa jornada do paciente passa pela enfermagem. Me desculpa, mas eu precisava fazer essa propaganda. Obrigado. Bem-vinda, Sobeca. Bem-vinda. Vai passando, eu vou até falar rapidinho. Poxa, esse final de semana está acontecendo no Rio de Janeiro o primeiro congresso da ABFACO, né? E eu ia, inclusive, fazer uma fala sobre o enfermeiro na atenção primária com o cuidado de cannabis, mas infelizmente caiu junto com o evento e eu não pude participar, porque a minha palestra ia ser dia 15, eu tinha até te chamado para ir junto comigo, mas caiu esse aqui, a gente não pôde ir juntos. Mas é isso, eu acho que a enfermeira é central, inclusive o enfermeiro é central nesse processo, dentro da coordenação do cuidado, que é um papel da PS, exatamente conseguir fazer esse olhar mais ampliado sobre o adoecimento da pessoa, sem dúvida.
Felipe, eu estava falando também para a colega de ontem, o gestor do cuidado é o enfermeiro. Então, a gente que está precisando de dados, né, para fazer estudos de mundo real, a gente, inclusive, tem um estudo bem interessante, que é o cão nábico, que, né, já que estamos divulgando. Cão nábico é um estudo de mundo real em que a gente tem pacientes que usam cannabis para a gente entender, né, baseado até nos estudos, qual é a nossa demanda, qual é a dose, o que está acontecendo. E, Maranhão, de verdade, você que trabalha na UBS, quem que faz estatística de tuberculose, AIDS, doenças, né? É o enfermeiro que faz Então, isso. Basicamente é o enfermeiro dentro de uma equipe. E Coordena esse processo, pelo menos. Né? Exatamente. E é o que a gente precisa no consultório, não é não? Dados dos nossos pacientes, o que está acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que seria um boom de ampliação da nossa capacidade de pensar isso, de ajudar o paciente, fazer os ajustes finos do uso, entender e introduzir a cannabis como dispositivo, porque, gente, a dose de cannabis é diferente nos diferentes momentos que você vai passar na sua vida. Você precisa fazer quase que um repertório que você faz na semana para definir como é que você vai usar, entende? Eu, por exemplo, eu não uso THC de dia, porque senão eu não vou conseguir trabalhar bem, mas se eu não usar 1 para 1 à noite, eu não vou dormir bem também, entende? Então é isso. A gente precisa construir isso e precisa fazer esse itinerário terapêutico do paciente, né? Legal. Gente, muito honroso. Realmente, para quem não sabe, né, eu sou enfermeira em primeira graduação, então eu transito ali naquele yin yang que se completa na enfermagem e medicina. Então, é interessante olhar por esse ponto de vista, e isso só a medicina da família que tem para ensinar para a gente, né? Não vejo muitos médicos tendo enfermeiros no consultório para liderar paciente, mas a saúde da família não funciona sem o enfermeiro, minimamente, né? Até funciona sem a gente, em uma equipe micro, mas sem o enfermeiro não há equipe de saúde da família. Então... É o coração do cuidado, né? É o coração do cuidado, né? Exatamente. E ninguém é anjo, né, Maranhão? Só lembrando, enfermagem não é anjo. Enfermagem é a ciência do cuidado, é bem diferente. Então, gratidão, meninos, homens, honrosos, doutores. Muito obrigada por abrilhantar nosso palco de hoje. Obrigado, foi um prazer, gente. Vou chamar de Rodrigo Pacheco.